Nós falamos sobre a igualdade na vida conjugal, a mutualidade ou reciprocidade, o princípio da reciprocidade, e agora o princípio da exclusividade. Vamos lá. Antes daqui, eu só quero falar essa parte aqui, o deixará. Deixará, irmãos, é muito importante, principalmente para nós mulheres. Veja, é muito difícil para uma mãe quando seus filhos casam, né? Eu tenho um casal de filhos, como nós falamos, temos a Dâmaris e o Natan. Foi muito difícil deixar eles partir, né? A Dâmaris e o Natan. Mas para a mãe, eu acho que o menino, o homem, parece que é mais difícil. Não sei se com as irmãs que são mãe, que tem meninos e tem meninas, que tem moço e tem moça, são assim. Quando casa o filho, não sei se porque o Natan era muito apegado a mim, sabe? Ele era muito apegado à mãe. Então é muito difícil a gente abrir mão e deixar o filho embora, né? A gente precisa trabalhar o nosso emocional, o nosso psicológico. E eu escrevi várias coisas e falei, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quando ele casar, eu não vou me envolver na vida dele, eu vou deixar ele viver a vida dele. Amém. Porque há muitas reclamações do gabinete pastoral, irmãs. Que às vezes o filho casa e a mãe não deixa o filho viver a vida dele. Eu não sei se às vezes essas pessoas, essas mulheres, teve problema com o marido, né, com o casal, e ela viu no filho uma segurança emocional. Ela se apegou no filho tanto, né, que quando casa o filho, ela tem dificuldade de abrir mão do filho. A segurança que deveria ser focada na figura do esposo, por algum motivo, é voltada para o filho. Emocionalmente, esse apego deveria ser com o esposo, de segurança, de o cuidador, a figura masculina, e algumas mães, infelizmente, têm essa dificuldade de soltar. Por isso, diz a primeira vez no texto que Deus está fazendo o casamento. Deixará. Amém? Acho que ela vê no filho uma proteção que ela não encontra no marido, porque quando Deus criou o homem, um dos propósitos foi o homem proteger a sua família. Aleluia! Proteger a sua mulher. E quando o esposo não faz isso e a mulher tem um filho homem, um filho maduro, a mãe apoia-se no filho, ela sente-se protegida no filho. Então, muitos casais têm dificuldade de viver uma vida matrimonial, prazerosa, né? Quando nós mães, eu estou falando de nós mães, nós que somos mães, não trabalhamos o nosso psicológico e deixamos o nosso filho embora. Porque o meu filho, ele não é meu, né? O meu filho não é nosso. Nós criamos e educamos para que eles formam outra família. Aleluia! E vivam a vida deles. Deus aqui, nesse texto bíblico, eu quero passar pelo menos 2 horas. 2 horas não está almoçando, né? Olha só como diz o texto bíblico do versículo 24 do capítulo 2. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe. Observe que Deus estabeleceu princípios dentro do casamento. Como era o primeiro casamento que Deus estava realizando, oficializando, Adão não foi criança, nem Eva. Adão já foi criado adulto. Então, nele, Deus estabelece o princípio como se fosse a figura do pai. Deixará pai e mãe. Esse deixar, olha como Deus é didático. Primeiro aparece o verbo deixar, conjugado no futuro. Deixará, ou seja, a partir do casamento. Seu pai e sua mãe. E apegar-se-á. Primeiro, eu quero destacar aqui o deixar, que é soltar dos pais. Segundo, apegar, que é o termo dabaki, do hebraico, que é colar. A Bíblia ARA, Almeida Revista Atualizada, traduziu o verbo dabakar por unir-se-á. E a corrigida,
A RC, ao meio da revista corrigida, traduziu por apegar-se-á. Ou seja, solta emocional e psicologicamente da figura do pai e da mãe e se cola à figura da esposa. Amém? Olha a matemática de Deus. Aí o texto acrescenta dizendo assim: apegar-se-á o acraseado a sua mulher, vírgula, e serão. O verbo ser no infinitivo, conjugado no futuro. Olha como Deus estabeleceu. Primeiro, deixa pai e mãe. Segundo, se cola com a esposa. E terceiro, se torna. A corrigida usa serão e atualizado, tornar-se-ão. Uma só carne. Aqui está os princípios, nesse caso 3 princípios, da realização do início do casamento. Quando a irmã Marisa disse a respeito de esse apego aos filhos, como a gente primeiro aprendeu, a gente aprende a ser cônjuges, a vida conjugal. Segundo, a gente aprende a ser pais. Terceiro, a gente aprende a ser sogros. Quarto, nós estamos nessa fase agora, a gente aprende a ser avós. É uma escola. E Deus fez tão lindo algo que é cíclico, rotativo. Casam-se, multiplicarão, frutificarão, ou seja, vão ter seus filhos. Os filhos vão deixar os pais, vão unir-se à mulher, vão ter filhos que também deixarão os pais e vão unindo, deixando. Mas antes de colar, tem que soltar. Amém? Amém? Emocionalmente, muitos casamentos, e quando eu digo muito aqui, não é força de expressão, é muitos casamentos, estão vivendo em crise porque uniu antes de soltar. Uniu-se a esposa, mas não se desvinculou dos pais. Assim como nós estamos aprendendo, ou a gente aprende a ser sogro e sogra, do outro lado também, os filhos precisam ser ensinados pelos pais. Agora você tem, a tua prioridade é a sua esposa. Qual é a nossa maior prioridade? Pastor, mas e a minha mãezinha? Não, agora não é minha mãezinha. A maior prioridade agora é minha esposa. Porque eu soltei e me colei. Aqui no soltar e se apegar, quero fazer uma diferença aqui. Quando nós casamos, meu esposo não é o meu pai. Eu não sou a mãe dele. Tem coisa que ele não é obrigado a fazer para mim. Aquilo que meu pai me fazia, ele não precisa fazer para mim. Eu casei porque eu sou uma mulher madura. Sou responsável pelos meus atos. Então tem coisa que eu não preciso cobrar o meu marido para ele fazer para mim. E ele também. Eu não sou mãe dele. Tem coisa que eu não vou fazer para ele. E mais uma questão aqui, irmãs, para nós mulheres. Temos que trabalhar muito isso na nossa mente. O meu marido, ele não é meu pai. Eu não mando nele. Tem mulheres que elas acham que casa e manda no marido. Mas tem homem também, que ele casa e acha que manda na mulher. Nós não mandamos, ele não manda em mim, eu não mando nele. Nós mandamos nos filhos quando é pequeno. Chega adolescente, o pai e a mãe mandam. Filho adolescente só vai do pai e a mãe autoriza. Depois que fica moço, fica maduro, fica homem, barba no rosto, daí sou responsável pelos seus próprios atos. Mas meu esposo não é meu filho. Eu não mando nele. Ele me deve satisfação, mas não obediência. E eu também. Dentro do casamento, e Deus projetou isso, e está no texto bíblico, propositalmente colocamos aqui o versículo 24, com os destaques. A propósito, obrigada. Deus estabeleceu esses princípios para que a funcionalidade, a conjugalidade do casamento, o flexionar do relacionamento conjugal seja o mais perfeito possível. Primeiro,
O que é, pastor, soltar, deixar pai e mãe? Olha que algo lindo que Deus criou. Assim, agora recentemente alguém me perguntou, pastor, o amor, dizem que o amor de avô ama mais do que o amor de pai? Eu disse, não. Mas todo mundo diz, mas não. Por que a visão que eu tenho? Porque assim, eu disse, lembre quando você tinha o maior amor da sua vida, chamava-se mãe. Figura da mãe. O pai também. Mas todos que estão aqui lembram bem disso, que a figura da mãe há um sentimento mais intenso por causa da oposição. Normal da oposição de gênero. O filho se apega mais à mãe e a filha se apega mais no pai. Quando a filha pensa no esposo, ela não tem a mãe como referência, ela tem o pai, que é o príncipe da mãe, que é o referencial do príncipe da sua vida no futuro. Quando o filho pensa numa esposa, a figura dele não é o pai, a figura de uma esposa é a mãe, que é o referencial da sua princesa lá no futuro. E aqui, amados, Deus fez algo tão especial em ensinar que este princípio tem que ser estabelecido. Deixa pai e mãe. O vínculo emocional e psicológico e de amor tem que subir de grau. Então, assim, o amor mais intenso que a gente conhece no início é o amor de mãe. Mãe e pai, dos pais. Mas eu estou usando a figura da mãe. Segundo, o dia que conhece a amada. Meu Deus do céu. Sabe, você bateu o olho nela, conheceu ela. Jesus vai ser a minha esposa. Vai ser a mulher da minha vida. Mas e o amor da mamãe? Não, o amor da mãe está no degrau de baixo. Agora eu subi de degrau. Amém? Foi Deus que fez assim. Não é que deixa no sentido de abandonar. É de cortar o vínculo emocional. Ah, pastor, eu até hoje não esqueci do almoço aquele cafezinho da mamãe. Então trata de esquecer. E gostar do café da tua esposa. Feijãozinho da mamãe. Né? Ah, aquela comidinha, não, esqueça. Agora a prioridade de tudo é da mamãe. Não, melhor, da esposa e não da mamãe. Perdão, ratificando. A prioridade é da esposa. Da mesma forma, a prioridade é do esposo. Os pais ficaram em um segundo plano. Os pais precisam entender isso. Ah, casou, me abandonou. Não, queridos, cumpriu a Bíblia. Está na Bíblia, solta. Todos os dias aquele vínculo, porque nós fomos muito apegados aos filhos, muito, acima da média até. É que, na verdade, a gente criou tudo sozinho. Nunca tivemos o privilégio, tipo assim, hoje vamos deixar com os avós, porque sempre os avós moravam longe. Então era o pai, a mãe, 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 ponto final. Ponto final. E a gente tinha algumas regras de filho, não posa na casa de ninguém, sem o pai e a mãe. Ninguém, nem primo, ninguém. Era regra nossa. Cada um faz dizer o que quer. A gente desconfia até da sombra. Até da sombra. Como a gente trabalha muito com palestra e com aconselhamento, o que existe de pedofilia, o que existe de irmãos, é incrível, é assustador. Pastor, mas é dentro da igreja. Mas dentro da igreja tem joio e tem trigo. Tem seres humanos. E seres humanos podem desviar. Mas eu confio demais. Cuidado. Não estou colocando desconfiança em ninguém. Só cuidado, porque o nosso maior patrimônio é a nossa família. E os filhos, especialmente, enquanto não se cuidam ainda mais. Mas mesmo que se cuidem, enquanto estão debaixo do teto do pai e da mãe, pode ter 50 anos. Quartão dos pais, os pais, não é o pai, é os pais. Há um termo no Talmud que é mitzvot. Mitzvah é lei. Av é pai. A lei dos pais. Os pais são responsáveis diante de Deus. Então Deus criou exatamente essa conexão, essa flexão, exatamente para que dentro do casamento acontecesse deixar segundo o colar. Amados, aqui eu quero falar um pouquinho, e a gente está acostumado a pregar, uma das maiores dificuldades para mim, pastor Isaías, porque sempre o pregador, né, especialmente é 100 por hora, né, e ter que falar compartilhadamente não é muito fácil. Nós estamos há 3 anos e estamos aprendendo, né? Porque às vezes pega a palavra é difícil. Mas só concluindo aqui, dabak, cola. É interessante que esse termo colar, dabak, ele aparece no Novo Testamento também.
dito por Jesus. Deixará pai e mãe e unir. É como se pegasse duas folhas brancas, passasse cola nela, super bonde. Sulfite. Sulfite, duas folhas e colocasse uma na outra. Bem coladinho. É impossível descolar sem que rasgue. Isso chama-se divórcio. A dissolução dos vínculos matrimoniais que concede aos cônjuges direito de novas núpcias. O desquite é só a dissolução do vínculo matrimonial e partilha de bens. O divórcio concede aos cônjuges, agora na condição de semi-solteiro, direito de novas núpcias. Porém, no princípio bíblico, foi colado. E é impossível trazer de volta as duas folhas sem rasgar. Por isso o tema, ambos serão uma só carne. Esta unidade de uma só carne no casamento, esta unidade, esse apego, isso que acontece é o vínculo do matrimônio. Por isso é instituído por Deus. Nenhum outro vínculo de amor e de sentimento, como pais e filhos, é tão íntimo como os cônjuges, como o casal. Intimidade. Você pode ter muita proximidade do seu filho, mas você não fala coisas particulares de intimidade, como com a esposa. É totalmente diferente. É outra dimensão. O beijo que eu dou no rosto da minha filha e no rosto do meu filho todos os dias quando nós nos encontramos, que é um princípio que nós temos todos os dias quando nós nos encontramos, esse beijo é o amor stergo, que é uma das variantes do ágapo no grego, no original grego, que é amor de pai, totalmente diferente do amor de esposa. O beijo que eu dou no rosto da minha mamãe quando eu encontro com ela é o amor stergo, que é mais uma variante do grego, que é o amor de filho para pai e de pai para filho. É totalmente diferente. O beijo na esposa é especial, está acima, infinitamente acima disso. Amém, amados? Amém. Ainda dá aquela tremida ainda? Ô, glória! 1 Coríntios, capítulo 7, 3 e 5. Veja nesta carta, o apóstolo Paulo faz uma revolução. Olha o que Paulo diz. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Imagina quando os irmãos ouviram esta palavra. Eu paro para pensar, né? Podemos imaginar que os irmãos ficaram tão felizes, bateram palma. Ei, a minha esposa não manda no corpo dela, eu é que mando. Aleluia, glória a Deus. Vou fazer festa à vontade. Culto de ação de graça. Oh, glória. Mas o Paulo falou, espera aí, tem a segunda parte. Leia o versículo todo. Quando os irmãos leram a carta, um pouquinho mais embaixo, Paulo diz, mas você também não manda no seu corpo. Quem manda no seu corpo, bonitão, é a sua esposa. Oh, glória! Hoje, irmãos, é fácil vocês aceitarem isso. Mas pensa naquela época. Os irmãos ficaram revoltados. Que isso que o apóstolo está falando? Vamos mandar o apóstolo Paulo embora? Que doutrina é essa que ele traz? Quer dizer que a minha mulher manda no meu corpo? Sim, isso que o apóstolo está falando. Ela manda em mim? Manda. Mas, naquela época, as mulheres, elas eram compradas. Não era que nem hoje. Os homens iam lá, davam dote e levavam a sua esposa embora. A mulher não tinha direito. Aí o apóstolo vem e fala, não, Deus não fez assim. Aleluia! Deus não quer assim. Está errado. Você manda na sua esposa, mas ela manda no seu corpo também. O corpo dela pertence a você e o teu pertence a ela. Aleluia! Sabe, bonitão? Aqueles irmãos, eles tinham 2, 3 esposas. Tinham as esposas, tinha concubina, tinha as servas. E eles faziam sexo com todas elas. Agora Paulo chegou e falou, não, nada disso. Só com a sua esposa. Aleluia! Só com a mulher legítima. Só com aquela do casamento. Só com aquela que Deus foi testemunha.
A Bíblia diz que Deus é testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade. Aleluia. Era isso que Paulo estava falando. Sabe aquela mulher que você casou com ela? Que você tirou da casa do pai dela, que era virgem, pura? Então, ela, é com ela manda no seu corpo. Aleluia. Quando ela quiser, você tem que ceder. Como assim, apóstolo? A minha esposa manda em mim. Manda. Aleluias. Glória. Aleluias. É linda a Bíblia e a palavra do Senhor, não é, irmãos? Aleluia. Ainda neste ponto aqui, da exclusividade sobre o corpo, nós destacamos o Yasabi, que é o soltar, cola na esposa, serão ambos, os dois, uma só carne. Numa só carne, eu quero só destacar aqui o basar, que é carne e corpo, ou sarx, do grego, que está relacionado à parte externa. E o corpo aqui está ligado diretamente a esse ponto que a irmã Marisa mencionou do apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios. Ele já começa tratando no capítulo 6. Mas quando Paulo disse, o marido não tem poder, domínio, autoridade sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Ou seja, o mesmo nível de igualdade. Corpo aqui tem o propósito do tema geral. Ambos serão uma só carne. O tornar-se uma só carne está diretamente ligado ao sexo, à sexualidade, à intimidade. E interessante, e aqui eu quero primeiro destacar o ponto teológico. Aí no próximo ponto nós vamos na parte prática. Qual é o ponto teológico, pastor? É algo tão divino. Nós estamos escrevendo agora, nós estamos na parte final do livro, 130 páginas aproximadamente, sobre o sexo na ótica masculina, e a irmã Marisa está escrevendo o sexo na ótica feminina. Porque nada melhor do que a visão da mulher para a mulher, a visão do homem para o homem. E uma coisa incrível, é quando se fala sobre esse tema, essa temática, sexo, meu Deus do céu. Isso é tão sério que ainda nós trazemos os resquícios da Idade Média. Nós ainda trazemos com muita tristeza, estou dizendo isso como pastor, como pai, como esposo, com muita tristeza, nós ainda trazemos consequências da teologia agostiniana. Agostinho foi um grande homem de Deus. Por exemplo, Orígenes, que viveu no século anterior a ele, no século III, um homem tão sábio, ele escreveu a Echapra. A Echapra, ela é 6 tomos da tradução, por exemplo, Jerônimo escreveu a Vulgata, Orígenes escreveu a Echapra. Um homem de uma cultura, dominava o grego e o hebraico. Eu estou estudando sobre a história dele, mas ele acreditava que sexo era tão do diabo que ele amputou-se, cortou a genitália. Não sabe o que perdeu, que estupidez. Coitado, né? Pastor, inclusive, esse ponto da sacralidade do sexo que nós estamos trabalhando no livro, a pergunta só assim, vou fazer 2 perguntas aqui que está no livro. Quem foi que primeiro pensou sobre sexo? Deus. Primeiro ele pensou e depois ele fez. Como? Vamos ver agora. O 4º ponto, aqui nós vamos falar mais 3 horas. Cadê o irmão Júlio? Jesus me ajuda. Jesus amado, já é 10 para meio-dia. Tá, vamos tentar apressar aqui. O princípio da complementaridade. Princípio da complementaridade. Eu quero ser breve. Nós já vamos ao versículo 20. Versículo 20, a parte B do versículo 20 diz assim, ó. Me acompanhe esse rápido raciocínio antes de chegar aqui. Olhe para cá, por favor. No princípio da mutualidade, nós lemos Gênesis 1, 26, disse Deus, façamos um homem. No 27, disse, e o Senhor Deus o criou a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea o criou. Termina. No capítulo 2 de Gênesis, Moisés explica como aconteceu. Olha a pedagogia, o método didático de Deus. Em tudo ele nos ensina. Em tudo ele nos ensina. E como Deus fez, me acompanhe um raciocínio bíblico rápido. Capítulo 2, versículo 7, diz a Bíblia que no versículo 7 que Deus plantou um jardim.
no Éden. O próprio Deus plantou o jardim primeiro. Versículo 8 diz a Bíblia que o Senhor formou o homem do pó da terra. Olha o detalhe. Primeiro ele fez a casa, o jardim do Éden, que significa lugar de delícia. Éden, no hebraico, é delícias, gozo. Deus faz a casa. Segundo, Deus formou o homem. Ali aparece o verbo formar. Witzar, formar, com as mãos. Olhe para cá só um pouquinho. Pensa nisso. Não existia nada. Deus pega do barro e começa a formar. Cabeça, o corpo, o tronco, os detalhes. Quando chega na parte abaixo do abdômen, Deus forma a genitália. O próprio Deus. O problema é que entrou na mente humana que sexo é do diabo. O sexo é do diabo fora do casamento. E nós vamos falar sobre 3 palavras que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e versículo 19. Primeiro aparece concupiscência, epitomia, desejo ardente. Segundo aparece impureza, que é a expressão do grego, fugiu-me a memória agora, que é a lascívia, luxúria, desejo, a imoralidade. E terceiro aparece o termo porneia. Porneia é imoralidade. Epitomia, desejo ardente. Assalgeia, termo hebraico, grego, que é a luxúria. Aquele olhar que alguém até no andar transmite sensualidade. Sensualidade, até no andar. Mas isso é pecado. Mas dentro do projeto do casamento, o próprio Deus fez a genitália. Ok. Versículo 8. Assoprou em suas narinas, ali estava feito o baçar, a parte do corpo. Aí Deus, ao assoprar nas narinas, Deus criou a parte metafísica, que o termo hebraico é 2 expressões. É a expressão ruach, que é o ar, espírito, e nesfé, o termo se lê nesfete, escrito nesfé, que é a alma. Então tem a parte do barro, a parte física, a parte do espírito, a parte da alma. Agora tornou um ser vivente. Lá no versículo 18, Deus diz assim, não é bom que o homem viva só. Por quê? Se não é bom que ele viva só, por que o Senhor já não criou? Acabou de criar ele aqui, já criou a mulher. Vamos voltar mais um detalhe. Olha o palco que Deus preparou para esse projeto. Deus usou 3 verbos no imperativo. Haja, houve. Apareça, apareceu. Produza, passou a produzir. Na hora de fazer o homem, disse Deus, façamos. Deus nem disse haja, nem disse apareça, e nem disse Deus, produza. Não, façamos, da ideia de artesanal. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, Deus disse, não é bom que o homem viva só. Versículo 18. Aí nós vamos chegar agora no 20. No versículo 18, Deus disse que não era bom o homem viver só. Só que no 19 ele criou os animais. Mas Deus, se ele está sozinho, corra, faça a mulher. Ainda não. Por quê? Porque Deus nos ensina em tudo. Olha o valor. Parte B do versículo 20. Só a parte B, reticência. Mas para o homem não se achava adjutora. A parte A do versículo, não coube toda a parte ali, diz que Adão deu nome aos animais e passava em casais. Imagina o desfile no zoológico. Adão olhando, a vaca estava com o boi, a égua com o cavalo, o burro, a potranca, a cabrita. E ele percebia que estava em casais. O parceiro, a parceira. Aí por isso que começa com essa expressão, com esse advérbio, mas. Para o homem, não se achava. O verbo achar no particípio, ava, não se achava. Por que não se achava? Porque todos tinham seu par, mas para o homem não tinha. Por que Deus fez isso? Para o homem sentir a falta de algo que não era dele e que não era ele. E Deus então o surpreende. Sabe aquela solidão que a mãe não preenche? Papai, eu amo tanto o papai, mas não preenche. Eu amo muito a minha filha, mas não preenche. Essa tem exclusividade. Aleluia. Você pode adorar a Deus? Você pode olhar para sua esposa agora e diga para ela, você me completa? Amém. Você me completa. Tira!
Mamambaia, raia, gachuri, andarabagarra. Tem várias perguntas, né? E muitas pessoas dizem, por que Deus criou a mulher depois do homem? Nosso Deus é um Deus sensível. Deus queria fazer Adão sentir falta. Falta do quê? Do que nem existia. Eva não existia. Mas Adão ficou sentindo falta, né? Sabe quando a gente está com fome? O estômago roncando? Aquela comida fica tão boa, não fica? Quando nós estamos com sono, caindo de sono, assim, as olhos estão fechando, deita na cama, que cama gostosa. Né? Foi assim que Adão sentiu. Pense comigo, quando Deus foi criar Eva, o próprio Deus. Deus havia esquecido de Eva, irmã Marisa? Não, irmão. Deus, nós que somos humanos, pensa, você vai construir uma casa, você faz o projeto da casa. Talvez não tenha dinheiro para executar todo o projeto, mas aqui, ó, tudo certinho. Eu faço essa parte, depois eu termino essa. E Deus, irmãos, não é menos que nós. Aleluia! Quando criou Adão, o projeto de Eva estava pronto. Oh, glória! O design de Eva estava pronto. Aleluia! Sabe esse design Aleluia! que nós temos? Saiu da mente de Jeová. Deus se apresenta para a nação de Israel como El Shaddai. O El Shaddai em hebraico, Deus está dizendo, eu sou um Deus que tem os seios. Eu amamento a nação de Israel. E na mulher, eu vou colocar seios também. Porque ela vai ser mãe e vai amamentar. Aleluia! Adão não tem seio, mas a mulher tem. Aleluia! Glória a Jesus. Então, quando Deus foi criar Eva, Deus aplica anestesia em Adão. Né? Deus põe Adão para dormir. Por que será? Podemos pensar. Adão não dá palpite, né? Imagina Deus fazendo Eva e Adão em cima. Senhor, coloca a voz limitada nela. Ou então faça ela muda. Faça ela sem voz, né? Ou então, né, irmãs, coloca 2 vaginas nela. Que isso? Olha o que é dar uma pessoa, né, irmãos? Senhor, coloca mais hormônio em Eva.